Fala aí, torcedor, tudo certo? Tudo bem com você? Odair aqui de volta, canal Atá, para falar novamente de Cartola. Cartola, acabamos de jogar e já vamos jogar de novo. Que bom, né? A gente que ficou na data FIFA 10 dias sem poder jogar o Cartola, agora vai ter uma overdose de Cartola. Duas rodadas, uma atrás da outra. Quero saber de você como é que você foi na rodada anterior. Eu fui bem, queria ter ido um pouquinho melhor. Um ou dois jogos aí me ferraram, mas eu acho que complicaram vocês também, então tudo certo. Mesmo assim, pontuação acima da média. Mesmo assim, subimos o patrimônio, embora nem só de patrimônio vive um homem. Mas vamos para a próxima rodada. Fizemos aí na casa dos quase 70 pontos. Eu quero fazer sempre acima de 70, não deu. Mas a bola ela vai entrar nessa rodada. Nós não vamos ser punidos por tantas surpresas, porque nós estamos precavidos. Nós vamos fazer as estratégias corretas para mitar. E só para vocês aprenderem, então, nós vamos fazer 80 pontos nessa rodada, pelo menos, por baixo, com as dicas que eu vou dar hoje aqui. Você está vendo aí a rodada do Brasileirão, a tabela. Tivemos alguns jogos aí que a gente a princípio não esperava, né, que acontecessem dessa forma, alguns resultados um pouquinho diferentes daquilo que a gente planejou. Mas vamos que vamos, né, pessoal? Vamos pro Cartola, vamos escalar o nosso time, vamos fazer aquele time lá tentando ajudar quem tem menos cartoletas e também dando opções para quem não tem problema nenhum de dinheiro. Eu tô com 142 cartoletas, como tá aparecendo aí no cantinho da tela para vocês. 142 cartoletas posicionando aqui, ou seja, eu tenho grana para escalar um time legal. Mas se não for o seu caso aí, a gente também vai dar opções para escalar times que têm uma pontuação um pouquinho menor. Beleza, vamos embora então, vamos para o goleiro. Sem mais delongas, eu sei que a maioria vai escalar o Fábio contra o Bahia, o Fábio do Fluminense, é uma excelente opção. Então, se você quiser escalar o Fábio, fica à tua disposição, mas eu tenho mais duas ou três opções aí que são, obviamente, mais baratas, porque o Fábio é o mais caro, mas são boas opções também. Vamos começar com a mais barata de todas, que é o goleiro do Grêmio, Gabriel Grando. Não é um grande goleiro, não é assim uma muralha, mas o Grêmio vai jogar contra o Curitiba, um time que vem muito mal do campeonato. O Grêmio vem relativamente bem, fazendo uma boa participação. Gabriel Grando não jogou na última partida, vinha jogando relativamente bem, então Gabriel Grando é uma opção boa para que a gente possa botar. Se você não quer, você pode botar também o Cleiton, que é um goleiro do Bragantino, né? Custando apenas 4 cartoletas também na casa, mesma faixa de preço do Gabriel Grando. O Bragantino tem um jogo, em tese, mais fácil contra o Goiás, e o Cleiton, quando joga, né? Ele não jogou todos os jogos, mas quando joga ele vai bem e tem uma pontuação sempre positiva, e o Bragantino vem numa fase legal. Eu acho que o Bragantino tem tudo para vencer. Não é jogo jogado, porque o Goiás é uma boa equipe, apesar de estar ali naquela zona meio perigosa, mas é uma equipe que, para padrão de Campeonato Brasileiro, é uma equipe que incomoda os seus adversários. E aí, se você quer uma opção um pouquinho mais cara, mas um pouquinho mais arriscada, que ninguém vai escolher, praticamente ninguém, essa é para mitar sozinho, eu te diria para ir no Matheus Cavicchioli, que é o goleiro do América Mineiro. O América Mineiro precisando da vitória. O América Mineiro, eu acho que é um pouco de torcida também, mas acho que o América Mineiro ganha do Inter nessa rodada. Pelo menos é o que eu estou analisando aqui. E o Matheus Cavicchioli, então, é um jogador que pode te dar algumas cartoletas, tá? Mas eu iria, se eu tivesse problema de cartoleta, eu iria com certeza no Gabriel Grando. Seria a minha escolha, tá? Vamos lá. Então, vamos deixar aqui o Gabriel Grando. Você viu que eu te dei a opção de 4 goleiros, sendo que 3 são bem baratos, então não tem reclamação aí de tô sem grana para escalar. Vamos lá, vamos para os zagueiros. Bom, a maioria vai escalar o Nino, a maioria que puder, né? Vai escalar o Nino do Fluminense, e muitos também vão escalar o Pedro Henrique do Atlético Paranaense. São boas opções. Então, para não ficar só no básico, eu vou ficar com o Pedro Henrique, que é uma opção legal aqui do Atlético Paranaense. O Nino é uma opção para você que tem um pouco mais de grana. Tá? Mas agora, se você quer um zagueiro que talvez não esteja tanto assim escalado em todos os times, vou te dar 2 outras opções aqui. Uma é o Joaquim, que é do Santos. Santos, uma situação bem difícil, mas eu acredito que o Santos nessa partida aí, apesar de jogar com a pressão, vai se impor e vai vencer o Flamengo. Por que que eu acho isso? Porque o Santos, depois dos acontecimentos aí do meio da semana, efetivou, entre aspas, né, vai botar interinamente aí o Paulo Roberto Falcão, e o Santos vai tentar dar uma apaziguada nos ânimos. Eu acho que é uma boa oportunidade do Santos
vencer um cambaleante Flamengo. O Flamengo também que levou uma sapatada de 4 gols nessa rodada. Então é uma aposta de risco, mas eu quero te dar opções aí de jogadores que não vão jogar em outras partidas. Você pode me chamar de louco, mas me cobrem depois. Eu já escalei o Joaquim várias vezes e ele foi bem em todas que eu botei. E olha só, o Santos mesmo perdendo na última partida, o Joaquim ainda pontuou positivamente, ou seja, um jogador que para Cartola ele consegue sempre dar alguns pontinhos, tá? Então assim, ó, Pedro Henrique, Nino, Joaquim, e tem mais outras 2 opções aqui também, que é o Danilo Avelar do América Mineiro. Danilo Avelar do América Mineiro também, naquela pegada lá de América vencendo o Inter, tá? E o Oliveira do Cruzeiro Esporte Clube, que é um dos zagueiros aí que eu tenho colocado também. Eu coloquei ele acho que 2 ou 3 vezes. Numa vez ele me deixou muito nervoso porque ele foi expulso, mas em outra oportunidade o Oliveira foi muito bem. Então o Oliveira para mim é um zagueiro que você pode ir também sem problema nenhum. Tem uma, digamos assim, um preço atrativo aí para você colocar. Vamos então para as laterais, galera. Vamos lá. Então, nossa zaga aí, Pedro Henrique e Joaquim, você vê que são jogadores que não é aquele que todo mundo vai escalar, né? Então, eu primo também por isso, por jogadores aí que podem ir bem, tá? Agora, na lateral, aí dessa vez eu vou botar um que todo mundo vai botar, que é o Marlon. Não tem por que não botar o Marlon, tá? Contra o São Paulo. É o melhor lateral para termos de cartola do campeonato. Então, vai de Marlon. Uma boa também é o Marcelo, tá? O Marcelo jogou pouco, mas todas as vezes que ele jogou, ele foi bem em termos de pontuação. Então, o Marcelo é um jogador que, se você quiser colocar um dos jogadores mais caros, coloca o Marcelo, que é uma boa opção, tá? Então, Marcelo, Marlon. Agora, 2 opções que são também seguras, mas que são mais baratas uma delas é o cadê? O Mike, que vai jogar contra o Botafogo pelo Palmeiras, também é uma boa opção. E o William, que está do ladinho aqui, que vai jogar. Se você não quiser escalar o Marlon por uma questão de preço, né? Pode botar o William, que não vai tão bom assim de cartola, mas é um jogador aí que pode ir bem também. Eu vou botar o Mike em nome aqui de escalar um jogador que sempre tem uma média muito boa. Tem o Piquerez também do Palmeiras, mas eu gosto mais do Mike como jogador, tá? Então, acho que ele, jogador em termos de cartola, ele oferece oscilação maior de pontos, mas quando ele pontua bem, ele pontua bem. Então, o Mike, ele é um jogador que eu colocaria tranquilamente. Beleza? Vamos para o meio de campo, que é no meio de campo que a coisa se resolve. Rafael Veiga, aquele jogador que muitos vão escalar também. Não critico, mas dentro daquela política ali de dar opções para quem está com pouca cartoleta, Rafael Veiga acho que não é uma boa. Arrascaeta vai ficar de castigo por algumas rodadas, especialmente porque joga fora agora, né? Contra o Santos. Eu acho que o Santos, a princípio, vai dar trabalho para o Flamengo, então acho que o Arrascaeta pode fazer gol, pode pontuar, ele pontua geralmente, mas eu tenho ido ele tem ido menos, assim, sido menos atrativo do que eu imaginei que seria. Então eu não vou botar, mas se eu não botar, isso significa que ele pode ir bem também, né? Porque tem sempre aquela lei do ex, digamos assim, do ex-escalado no cartola. Mas vamos lá, o que eu vou botar aqui? Matheus Fernandes, eu coloco ele várias vezes, ele sempre vai bem, então não tem por que não ir bem dessa vez. Então vai lá, Matheus Fernandes. Vou botar o Bitelo de novo. Eu escalei ele nessa rodada, ele fez 3 pontinhos ali. É um jogador que ele não é assim um grande pontuador de cartola, mas é um jogo para Bitelo nessa rodada, 12 cartoletas. E ainda eu tenho mais algumas opções para ti. Um deles é o Arias Fluminense, tem um jogo legal para o Fluminense, que é contra o Bahia, e o Arias joga às vezes como pifador, às vezes ele chega muito bem ao ataque. Então o Arias é muito bom. O Ganso também seria, mas o Arias é mais barato. E tem um outro jogador que também que você pode colocar aqui, que é o Christian do Atlético Paranaense. Eu vou de Christian aqui do Atlético Paranaense, que vai jogar contra o Corinthians. Acho que é uma excelente opção, o Christian. Além disso, você pode também fazer uma dupla do Bragantino, que é com o Lucas Evangelista, também uma excelente opção, dando nem 9 cartoletas, ou seja, é uma boa opção para você. Então vamos lá. Christian, Matheus Fernandes e Bitelo é um meio de campo ideal para quem não quer ou não pode gastar muita cartoleta.
Vamos lá. Aliás, me diz aí quantas cartoletas tu tem aí. Eu tô com curiosidade para saber. Tô ali com umas 140, tem gente que não tem ainda isso, mas quantas você tem aí? Como é que você tá fazendo para se virar? Agora vamos para ataque. Tem aquelas opções, claro que a princípio você teria que pôr, né, quase que obrigatório, como o Luis Soares. A princípio o Luis Soares vai jogar, não se sabe ainda ao certo se ele vai ser poupado ou não, porque tem essa celeuma de que ele tinha falado que queria dar uma segurada, mas o Soares acho que não vai se entregar tão fácil assim. Ele deve jogar esse jogo em casa do Grêmio, mas não sei se é uma boa colocar ele. Aliás, o Luis Soares sempre vai jogar bem, ele sempre vai pontuar legal, mas eu digo não é uma boa porque ele valorizou bastante e talvez você, se tiver problema de cartoleta, vai gastar bastante num jogador que a princípio pode desvalorizar. Mas se você está preocupado só com pontuação, ele vai te dar uma boa pontuação, provavelmente, até porque pode até fazer gol, inclusive, né? Mas ele tem que ir muito bem para não desvalorizar. Essa é a questão. Então vamos lá. Quem que eu colocaria? Eu colocaria o Cano, que é um jogador que tem tudo para marcar gols, para ir bem nessa rodada aí. Uma outra opção muito boa, duas que estão aqui, Mendonça, eu coloco, ele vai bem, geralmente ele vai bem, é uma boa opção. E o Bruno Rodrigues também, jogador que incomoda muito a defesa adversária, ele precisa dar uma resposta, eu vou de Bruno Rodrigues. Beleza? Agora tem outras duas opções também. Eu vou falar para vocês aqui. O Vitor Roque, que é do Atlético Paranaense, também é uma opção que daria para botar tranquilamente. Ou o Rony, do Palmeiras também. Tem Arthur e tem Rony, eu vou no Rony, mas por uma questão de preço mesmo, porque os dois são jogadores que eu gosto muito, dois jogadores que fazem gols. O Rony ficou um tempo a mais aí sem fazer gol, por isso que a média dele ela é um pouquinho menor que a do Arthur. O Arthur, eu até falei na semana passada que ele pode ser o jogador que você vai escalar sempre no Cartola, você não vai ter problema com ele, mas por uma questão de preço, você pode colocar o Rony também. Então, a título de preço, você pode botar o Arthur com 12 ou o Rony com 9 cartoletas. Então, acho que Palmeiras é uma boa botar jogador de ataque. Então vai o Rony, o Cano e o Bruno Rodrigues. Cano sendo o meu capitão. E aqui nós temos ainda bastante cartoleta, tá? Eu vou botar o Renato, que é o treinador que eu acho que vai vencer nessa rodada. Colocaria também o Abel Ferreira, mas ele é caro. Aí, se você for mais para baixo, se tiver que descer um pouquinho, eu colocaria o Pepa, que eu acho que é uma opção aí de um time que deve fazer de tudo para vencer, né? Quem não faz de tudo para vencer? E principalmente o Pedro Caixinha, do glorioso Bragantino, Red Bull Bragantino, é uma opção melhor ainda. Bom, eu consegui montar um time aqui com 131 cartoletas, né? Porque em alguns jogadores eu não poupei, como o Cano, como os jogadores de meio de campo, mas você viu ali que eu te dei opções mais baratas, né? Como Arias, como, enfim, jogadores de meio de campo bem mais baratos também, tá? Então esse ficou o time, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido a proposta do canal, que é escalar jogadores bons e baratos, mas eu nem sempre abro mão disso porque a gente tem aí a nossa condição, mas você adapta para o seu orçamento, e você que ouviu 3 ou 4 opções de cada posição aí, então com certeza você vai conseguir escalar um excelente time. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima rodada, provavelmente falando que eu fiz mais de 80 pontos. Valeu, um abraço, fui!